Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom. E hoje a gente vai falar sobre uma das cartas mais temidas do baralho do tarô, que ninguém gosta quando ela sai na tiragem, que é a carta da morte. Mas eu vou explicar aqui que você não tem que ter medo da morte, hein? Então vem comigo e vamos falar sobre esse arcano. E como já é tradição aqui nessa série de vídeos, a gente tem alguns recadinhos para falar, né? Caso você esteja caindo nesse vídeo aqui antes de ter visto os outros, que um deles é, nós estamos usando o baralho do The Druidcraft Tarot. É o quê? Que é um baralho druida, celta, então o significado dele muda um pouquinho, mas as cartas são grandes, então são mais fáceis de mostrar. Inclusive, nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar um novo significado para essa carta, né, que a gente vai tratar hoje. E é bom para vocês saberem um pouco que as cartas também mudam de acordo com o tema, com o significado do que o cartomante tem, né, ou que o tarólogo tem, né, sobre aquele conceito daquele arcano. Mas, no geral, a gente vai falar aqui do significado mais geral mesmo das cartas, né? Então a proposta vai ser um vídeo mais curtinho, mas que você consiga saber o que aquela carta quer dizer, né? E até para desmistificar um pouco algumas cartas, como é o caso dessa carta de hoje, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a carta da morte. Vou cagar. Mas aí você fala assim, nossa, Domênico, mas essa carta aí tá tão diferente, né? Normalmente é uma carta de uma caveira, né? Mas aqui, a morte tem um significado diferente em diversas culturas, né? Na nossa cultura aqui ocidental, a gente tem uma ideia da morte como um fim de alguma coisa, né? Alguma coisa que morre. Então, normalmente, essa morte é representada por um esqueleto, uma caveira, com uma foice, muitas vezes, na mão, né? Para cortar alguma coisa, ceifar a vida, né, das pessoas. Mas pode vir com outros significados. Por exemplo, aqui nessa carta, é uma bruxa bem anciã, já se preparando para a passagem dela para uma outra dimensão ou para uma outra vida, né? Mas normalmente é um esqueleto, uma caveira ou uma pessoa empunhando uma foice e ceifando alguma coisa. Às vezes ela está arando a terra e tem pedaços de corpos na terra, né? Mas normalmente é uma caveira, gente, tá? E aí executando alguma coisa nessa carta, tá? Porque a gente tem uma associação muito forte de morte com caveira. Mas a gente vai ver aqui que nem sempre é o que a gente pensa, né? As pessoas morrem de medo quando sai a morte, né? Na tiragem. Então é meio engraçado quando sai a carta da morte, porque as pessoas têm uma ideia muito particular sobre a morte, né? Tem pessoas que não gostam nem de envelhecer, imagina de morrer. Não quero ir pro inferno. Você vai sim. Significados mais comuns da carta da morte, tá? A morte, ela é uma carta que a gente precisa pensar, ampliar um pouco mais a mente nessa carta, porque assim, toda morte é o fim de alguma coisa e início de uma nova coisa. Tá? Esse é a grande lição que essa carta vem trazer. Existem ciclos que precisam ser terminados para que novos ciclos comecem. Então ela vem trazer essa ideia de que você precisa terminar as coisas, que você precisa deixar algumas coisas morrerem na vida para que novas coisas surjam, né? Você precisa segurar o instrumento e você mesmo cortar cirurgicamente determinadas coisas que estão na sua vida, né? Para que a sua vida vá para frente. Então você precisa se desfazer de algumas coisas, né? Deixar algumas coisas para trás, seguir em frente, olhar para frente, né? Não ficar olhando para trás para a vida que você teve, e sim para a vida que você pode ter, que você vai construir a partir de agora. Então, na verdade, ela é uma carta muito positiva, né? Porque mesmo na morte, quando uma coisa morre, por exemplo, na floresta, a matéria dessa coisa que morreu, seja um animal, uma planta, vai se decompor e vai dar a oportunidade de nutrir uma nova vida, né? Então,
vai nascer uma nova árvore, ou algum animal vai se alimentar daquela matéria, né? Então a vida vai surgir a partir daquela morte, né? Então você precisa entender que algumas coisas precisam acabar e para que novas aconteçam. Porque às vezes a gente fica insistindo muito num ciclo e o novo não vem, né? Porque você está insistindo tanto naquilo que não serve mais, sei lá, um relacionamento abusivo, por exemplo, um relacionamento que você nem gosta tanto da pessoa. E enquanto você não termina com ela, uma nova pessoa não vai surgir, entendeu? Porque o universo entende que você está num relacionamento, então não precisa surgir outra pessoa, né? Então a gente precisa se dar a oportunidade de começar coisas novas e sair de coisas que já não nos servem mais, tá? Então, de uma forma geral, essa carta ela quer dizer bastante de você limpar o caminho do que não te serve, da sujeira desse caminho, para que o novo venha e fique, se instale. Também pode significar um forte período que vai começar de transformação, né? Quando existe uma morte, às vezes é uma morte simbólica, né? Talvez o seu eu vai morrer e vai dar chance para um novo eu surgir. Um eu mais forte, mais transformado, né? Então é uma carta bem positiva também para essa parte de transformação. Tanto que em alguns baralhos, a morte ela vem como se fosse uma borboleta, um casulo, né? Uma lagarta num casulo. Então às vezes aparece esse tipo de significado também, tá? Ela também pode vir trazer uma mensagem de iniciação, né? Que também é uma coisa de transformação, né? Quando você é iniciado em alguma coisa, você está deixando, entre aspas, um estilo de vida, um modo de um ser, um eu para trás, e a partir daquele momento você vai seguir uma outra coisa, né, que pode transformar totalmente esse eu que você era antes, tá? Na saúde, ele pode dizer que você vai precisar, por exemplo, como é uma foice, normalmente tem a ver com cirurgias, né, com bisturi, com fazer algum tipo de, mesmo uma cirurgia simples, de simples remoção, sei lá, de uma pinta, mas você precisa fazer uma cirurgia, e aí é bom você recorrer a um médico, né, ir atrás de um médico se for um problema de saúde, talvez você tenha que fazer uma cirurgia de alguma coisa. E aí, em matéria de saúde mental, por exemplo, você precisa ser mais cirúrgico nas coisas que vale a pena você ficar perdendo aí a sua paciência, a sua noite de sono, e tentar focar mais nas coisas boas. Pode ser que você esteja focando muito no ruim e não esteja dando a chance do bom se instaurar e chegar até você, né? Então você precisa sair um pouco dessa. E é uma mensagem bem importante, porque assim, esse é o momento da sua vida que você ainda tem chance de cortar, por conta própria, de você segurar a foice e ir lá e cortar aquilo da sua vida. Porque algumas casas mais para frente, algumas cartas mais para frente, vai surgir a torre. E aí a torre é a vida que corta para você. E normalmente quando a torre aparece, é drástico, é triste, e a vida tirando, através da dor, aquilo da sua vida, porque você não teve coragem de cortar. Então esse é o momento, quando sai essa carta, de você ir lá e cortar. Você ainda tem força, você ainda pode cortar de uma forma legal, que seja bom para você, que seja bom para outra pessoa, se tiver outra pessoa envolvida, né? Mas que você precisa fazer esse corte, você precisa segurar essa foice e ir lá e cortar aquilo da sua vida, porque não está te trazendo nada de bom. Então por que continuar, né? Então vai lá e corta, porque agora você ainda tem a chance. Depois vai ser se não for pelo amor, agora vai ser pela dor lá na frente. Então fica dado o recado aqui. Já no negativo, essa carta tem a ver com o medo da mudança, sabe? Você ficar insistindo em coisas que você sabe que não é para você, que você sabe que só te traz tristeza, e você fica naquele ciclo vicioso. Você precisa cortar esse ciclo. Né? Às vezes é um ciclo de pessoas abusivas na sua vida, ou um ciclo de pessoas que, sei lá, aparecem com seu pai, né? Então, tenta cortar esse ciclo agora, tá? Porque ainda há chance das coisas evoluírem para uma coisa boa, né? Então, você precisa cortar isso. Não precisa ter medo da mudança, né? A mudança muitas vezes vem para ajudar, para tornar a sua vida mais fácil, mais bonita.
Ela também pode trazer uma mensagem de depressão, então pode ser que você esteja um pouco deprimido, né? Até essa carta aqui mostra um pouco disso, né? Desse receio de que a vida não vai dar certo, ser muito pessimista, é uma carta de pessimismo, de você achar que as coisas não vão se resolver, ou vão se resolver de uma forma que você não quer que se resolva. Então você fica remoendo aquilo, né? Tá na hora de você trocar de ciclo, né? O que deu, já deu, não vai dar mais nada, né? Esse assunto. Então você tem que ser mais otimista. O novo pode ser bom, sim. E pode ser também uma mensagem de estagnação da sua vida. As coisas não estão fluindo na sua vida. Então alguns cortes precisam ser feitos. Algumas amarras precisam ser cortadas e desfeitas. Então, quando você não se sentir mais preso a determinada coisa, ou presa, né, a determinada coisa, você vai andar para frente, né? Você vai tirar essas amarras e vai andar, de fato, com as próprias pernas, inclusive, né? Às vezes você fica dependendo muito de outras pessoas. Então você precisa dar esse passo, né, em busca do seu futuro, que as coisas vão acontecer, vão ser boas, tenha fé, acredite, não tenha medo da morte, né? Aqui a morte simbólica, né? É claro que pode significar também morte física de determinadas coisas, então você precisa tomar um certo cuidado, dependendo muito das cartas que saem junto, né? Mas é uma mudança, e é uma mudança que pode vir para melhor, né? Então acredita, tenha fé e faça as mudanças necessárias para que isso tudo aconteça, tá? Bom, hoje foi essa carta, né? Esse é o significado dela. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais.